E aí, eu tô sempre falando dessa coisa da formação da ideia na cabeça, né? Que a gente simplesmente o pensamento brota, né? A neurociência chama de cognição, né? De percepção. A gente, por algum motivo, baseado em uma estrutura que a gente tem de linguagem, de conhecimento, a gente deduz as coisas, a gente entende as coisas. Eu falo uma coisa e a pessoa, né, alguém fala uma coisa, a outra pessoa entende aquilo que tu tá dizendo. Tá, beleza. É algo consciente, dominado pela ciência, pela neurociência, pela filosofia. E isso vai se formando à medida que a gente vai criando, né, um background, uma estrutura de saberes ah, armazenadas, assim, né? A gente vai resgatando, né, o que a gente tem na memória, o que a gente tem de conhecimento, para elaborar ideias novas ou para aprender um conhecimento novo ou ouvir uma notícia nova. E assim a gente vai fazendo com o pensamento. O legal da psicanálise, que ela coloca um agravante aí, um fator complicador aí na história, que é que isso também acontece inconscientemente. Então, a gente tem essa mesma estrutura a gente vai recebendo assim a impressão do mundo, das coisas que acontecem no mundo, a gente tem tipo uma ideia impregnada disso na cabeça, né? O Hume chamava de impressão, justamente isso. A ideia, o pensamento, tu define, entendi, é isso. A culpa de ter muito cataclisma é o aquecimento global. Sei lá, alguma coisa assim. Tu define uma ação e reação, uma causa e efeito para as coisas a partir da lógica. E isso a gente, né, obviamente, vai formando desde que nasce. À medida que a gente vai falando e vai entendendo a linguagem, a gente aprende com quem está nos ensinando as coisas. E o interessante que daí é esse resgate da psicanálise, é uma teoria, acho que não tem como comprovar isso cientificamente, ou sim, né? Porque na verdade já tem bastante documentação da fenomenologia disso, né? De que realmente o inconsciente existe, é que a gente faz isso de uma forma singular. Eu aprendo desde, sei lá, 2, 3 anos que eu começo a falar lá 1 ano, repetindo, né, o que o pai e a mãe falam e repetindo aquelas ideias e aquelas coisas que a gente vai ouvindo e também aprendendo e sendo educado, o que que pode, o que que não pode fazer. E só que essa forma é singular. Essa forma de entender aquilo naquele momento é só de cada pessoa. Pode ser muito parecido pela cultura, né? Pela forma de educar as pessoas naquela região, mas é interessante que eu crio essas cognições, esses vínculos entre os pensamentos de uma forma particular, que só eu usei, né? Que só eu sei disso. E aquilo, toda vez que eu vejo que funciona um pensamento, que ele se comprova na realidade, eu tenho ele por verdadeiro. E isso eu não digo para ninguém, é uma coisa, uma constatação própria de cada pessoa que fica armazenada ali, fica justamente nessa memória, essa memória de longo prazo. Né? Existe o nome, tem vários tipos de memórias, né? Classificações de memórias, é a memória não declarativa que se diz, mas não importa. Importa que é uma memória que tu tem, que tu não sabe que tu tem, né? Quando precisa, tu vai lá e faz as associações neurais lá que precisa e aparece aquela ideia. Isso é singular. E isso daí a gente carrega, vai incrementando isso ao longo da vida, mas tudo que a gente constatou e que funcionou na infância, sei lá, eu senti medo, eu corri pro meu pai, pra minha mãe, para quem tá me cuidando. Eu menti para me safar, eu aprendi a mentir
e aquilo funcionou. Essas coisas assim. E parece que não tá na gente, depois a gente vai sendo repreendido ou sendo educado e a gente vai aprendendo o que que pode, o que que não pode. Mas essas impressões da infância, essas formas da gente resolver problemas lá na infância e que a gente de alguma forma usou e resolveu, elas estão armazenadas na gente. E parece que a gente não usa depois que cresce, mas é o que a gente mais faz. Esse é o inconsciente. Por isso que dizem que o inconsciente é infantil e perverso, né? Porque se tu for ver a criança que não é educada, ela faz coisas para o seu bem. Ela pode bater num amiguinho, ela não sabe direito o que é certo e o que é errado. Isso é quem faz a educação. Então, naturalmente, o ser humano é assim. Se for pensar o que é uma criança, é o que a gente, o nosso potencial de ser, né? Depois a gente vai aprendendo o que pode e o que não pode. Mas é legal a gente saber que a gente tem essa estrutura que brotam as ideias na cabeça e isso tem uma origem ao longo da nossa vida, tem um desenvolvimento ao longo da nossa vida, mas a gente resgata quando precisa e a gente não tem a gente tem os filtros, né, para isso poder ser usado ou não, mas tem coisas que a gente aplicou desde a infância que funcionaram e a gente segue aplicando. Só que a gente não se dá conta que isso é porque isso é inconsciente. Então, explica um pouco, né? Tanta burrada e tanta confusão, porque de repente a gente está agindo de uma forma que não é a mais inteligente e não se dá conta disso. Ou então a gente tem as coisas reprimidas, né? Que a gente sabe que se a gente forçar para não lembrar, então a lembrança não é uma coisa natural ou não é uma coisa passiva, mas é uma coisa ativa. Tu seleciona o que tu quer lembrar, o que não quer lembrar. Esse aí é o princípio do recalque, né? Da repressão. E também fica afetando a gente de acordo com a ação que a gente vai tomar, a gente não vai usar aquela ideia porque ela está reprimida. E isso tem efeito na nossa vida. Para variar, não deu para entender nada, né? Até mais.